E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder a pergunta por que você não consegue investir. Mas antes de eu responder a pergunta, eu quero pedir sua ajuda se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Vocês sabem, eu tô começando por aqui e vai vir muito conteúdo bom que promete te libertar financeiramente. Então, por favor, se inscreve e ativa as notificações. Então, por que você não consegue investir? Você pode dizer, Paulo, eu tento de todas as formas, mas eu não consigo investir. Eu olho as pessoas crescendo e viajando e conseguindo mais dinheiro e eu tento, mas não consigo. Será que tem alguma coisa que explica por que você não consegue investir? O grande vilão da maior parte das pessoas quando se trata de investimento são elas, as maldosas e malditas dívidas. É isso mesmo. As dívidas, elas desestruturam toda a pirâmide financeira que muitas pessoas tentam construir. E isso acaba virando uma bola de neve. Vai juntando uma coisa com a outra e quando você vê, você está sendo atropelado por tudo aquilo que você se comprometeu alguns dias atrás. Por falar nisso, muitas pessoas não sabem a diferença entre dívida e conta. Dívida é um compromisso financeiro que você não cumpriu. No passado, você foi lá e disse, olha, eu quero esse produto e eu vou pagar esse produto daqui a um mês. E se passou o prazo e você não cumpriu a sua promessa. E isso então se tornou uma dívida. Uma conta é um compromisso financeiro futuro. É o momento em que você comprou. Você disse, olha, eu quero esse produto e eu vou pagar daqui a um mês. A partir desse momento, aquilo é uma conta que você precisa pagar. Ao fim de 30 dias, se você não pagar, aquela conta se torna então uma dívida. Então o grande problema para as pessoas investirem não é tanto as contas, é muito mais as dívidas. Mas a gente entende que como uma pode se tornar na outra, também é muito importante que a gente entenda como produzir contas, uma forma saudável de produzir contas. Tudo isso parte do planejamento financeiro. Você precisa saber e se planejar em relação ao seu dinheiro. Você precisa saber quanto você ganha, você precisa saber quanto você tem para pagar de contas que você já assumiu e deu a sua garantia no passado, eventuais dívidas que você tenha renegociado e que você está pagando agora, mas sem planejamento é impossível crescer e sem planejamento é impossível investir. Por que eu falo isso? Porque como é que você vai separar uma parte do seu dinheiro para investir, sei lá, em Itaú e você tem uma dívida, você tem uma conta, você tem um cobrador na sua porta, você está com o nome negativado. Todas essas coisas desestabilizam o seu pensamento e não fazem parte de uma psicologia saudável de investimentos. Então, ao se tornar refém de dívidas ou mesmo ao não planejar bem como gerir o seu dinheiro, você acaba ficando de mãos atadas e vai adiando o começo dos seus investimentos. E adiar o começo dos investimentos é deixar o tempo jogando contra você ao invés de ao seu favor. Porque quando você começa a investir cedo, você aproveita mais o benefício dos juros compostos, que claro, a principal variável que incide sobre essa equação é o tempo. Então, quanto mais tempo você perde, menos tempo você tem à sua disposição para multiplicar o seu dinheiro, para fazer o dinheiro trabalhar por você. Então, o primeiro passo é planejamento financeiro. Saiba quanto você ganha, saiba quanto você precisa pagar no mês, para que você tenha então noção do que você pode usar com novos gastos, de como você pode balancear esses gastos e o mais importante, para que você tenha uma margem de segurança para então separar uma porção desse dinheiro para investir, para que ele comece a trabalhar por você. Dentro da situação do planejamento financeiro, algo que pode se tornar um vilão em potencial é o famoso cartão de crédito. Eu sei. O cartão de crédito que te ajuda, que te salva de determinados momentos, pode ser o principal vilão no contexto do endividamento. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acabam contando com o limite do cartão de crédito dentro do planejamento financeiro, como se ele fosse um extra que você recebesse. Mas na verdade, esse capital ele não deve ser contado como seu. Ele é um capital caríssimo. A gente sabe que os juros do cartão de crédito são juros extremamente punjantes, são juros extremamente
extremamente agressivos e que acabam limitando bastante as opções daquelas pessoas que se endividam por conta do cartão de crédito. O limite rotativo é algo que tem oprimido muitas famílias brasileiras. Então, dentro de um cenário de potencial endividamento ou mesmo um cenário de endividamento estabelecido, o cartão de crédito pode ser um vilão, porque você não vai ter dinheiro, você não vai conseguir planejar aquilo e você vai acabar usando aquele dinheiro emprestado, que não é seu, como se fosse um fôlego financeiro, mas não está aumentando o dinheiro que entra, pelo contrário, vai aumentar o dinheiro que precisa sair da sua carteira e você vai aumentar ainda mais a bola de neve. Então fica aqui um conselho para pessoas que estão lidando com dívidas nesse momento. Eu não sei se é o seu caso ou de alguém que você conhece, mas nesse primeiro momento em que você está planejando a sua vida financeira, em que você está planejando a reorganização, é muito importante que você tenha muita cautela no uso do cartão de crédito. Um outro vilão em potencial que muitas pessoas acabam acariciando é ignorar a dívida. Ignorar a dívida não vai fazer ela diminuir. Pelo contrário, vai fazer ela aumentar cada vez mais. A dívida é extremamente abusiva. Sem trocadilho. Extremamente abusiva, porque se você ignora, ela vai crescendo e vai te oprimindo, e aí você tem um nome negativado, e aí aquele cartão de crédito que você tinha não tem mais, e tudo isso vai cada vez mais oprimindo o futuro investidor. E nessa situação, é muito importante que você pare. E aí a gente volta para o primeiro passo. O planejamento financeiro consiste também em fazer um mapeamento das suas dívidas, em olhar aquilo em que você falhou, em que você prometeu, mas não conseguiu honrar com seu compromisso financeiro. Você precisa então definir entre essas dívidas quais são as suas prioridades. Eu sugiro que você coloque elas em ordem de prioridade a partir das taxas de juros que incidem sobre essas dívidas. Quanto maior a taxa de juros, mais prioritária tem que ser essa dívida na sua vida. Porque, claro, os juros podem trabalhar ao seu favor contra você. E nas dívidas, eles estão trabalhando contra você. Quanto mais tempo passa, mais eles vão aumentando esse montante que você precisa pagar. Então priorize as contas com taxas de juros maiores. Isso inclui cartão de crédito, alguns empréstimos. Então note essas dívidas de taxas maiores e coloque elas no topo das suas prioridades. Outra coisa que as pessoas conseguem fazer é usar um juros menor para pagar uma dívida sobre a qual incide uma taxa de juros maior. E como você vai fazer isso? Já existem muitas ofertas hoje por grandes bancos digitais, em que você consegue retirar ali um montante em uma modalidade de empréstimo com juros menor do que os juros de outras dívidas. Então você troca uma taxa de juros maior por uma taxa de juros menor. É importante que aqui haja bastante planejamento, para que você não troque a taxa de juros, quite algumas dívidas, mas continue com esse montante devedor e continue sem honrar o seu compromisso. Priorize as dívidas de maiores taxas e, se possível, troque taxas de juros maiores por taxas de juros menores. Os passos para resolver esse problema, para que você comece a investir, são então o levantamento. Você precisa fazer um levantamento das suas dívidas, saber quais são aquelas que têm taxas de juros maiores e priorizá-las, e sempre que possível tentar trocar taxas de juros maiores por taxas de juros menores. Segundo ponto, calcule o seu orçamento. Saiba quanto você ganha e quanto você precisa pagar, para que você saiba qual parcela vai caber no seu bolso na hora de negociar as suas dívidas. Não adianta você negociar as suas dívidas e a parcela dessa negociação ficar maior do que o seu orçamento pode comportar. Então tenha muita cautela. Por isso é extremamente importante para você, antes de negociar, ter feito todo o seu planejamento financeiro e o seu orçamento, para você saber exatamente qual o tamanho da parcela que vai caber no seu bolso. Depois, priorize ao máximo quitar as suas dívidas. Quer seja uma negociação, uma renegociação ou mesmo uma troca de taxa de juros maiores por taxas de juros menores, você precisa priorizar o pagamento das dívidas. Então, evite fazer novas contas, evite novos consumos que comprometam a sua renda a ponto de você não honrar este compromisso de quitar as suas dívidas. Tenha muito cuidado ao encaixar novos consumos. Só faça isso quando você tiver uma margem de segurança que te permita fazer essa compra e ainda assim deixar uma porção sobressalente para um eventual compromisso que você precise assumir. E por último, não espere quitar as dívidas para assumir um padrão de consumo sustentável. A partir do momento em que você detecta esse problema, em que você detecta essas dívidas, você precisa imediatamente assumir um
novo padrão de consumo. Você precisa ser responsável com o seu dinheiro, priorizar o pagamento dessas dívidas e, após quitadas, não reiniciar um novo ciclo vicioso de dívidas, mas saber de onde você saiu e para onde você quer ir, que é a independência financeira. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado você que não está conseguindo investir porque eventualmente está preso, está amarrado por conta das dívidas. Se planeje financeiramente, saiba delimitar os limites e as margens de segurança quando adotar novos consumos e priorize ao máximo começar desde já um novo padrão sustentável de consumo para que você não possa novamente cair na armadilha das dívidas. Espero que eu tenha ajudado você. Conto com a sua ajuda se inscrevendo no canal e ativando as notificações para sempre estar atento e alerta para os novos conteúdos que estaremos postando aqui no canal. Te vejo logo em breve.